Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, vamos à nossa aula 5, tá? Nós vamos falar sobre assistência em saúde mental, sobre o que é ambiente terapêutico. O ambiente terapêutico ele faz toda a diferença, né, no tratamento da pessoa com doença mental, tá? Quais são os objetivos do ambiente terapêutico, né? Ajudar a desenvolver senso de autoestima e valor pessoal, melhorar a capacidade de se relacionar com os outros, ajudar a aprender a confiar nas pessoas, possibilitar a volta à comunidade, mais preparado para o trabalho e para a vida. Quando a gente proporciona um ambiente terapêutico, a gente consegue atingir muitos desses objetivos, né? E quais são as características desse ambiente? Esse ambiente ele tem que ter condições, né, de satisfazer as necessidades físicas do cliente. O cliente ele deve ser sempre respeitado como indivíduo que possui direitos, necessidades, opiniões, né, sendo encorajado para externá-las. É importante que você escute a pessoa, né, quando ela se recusar a fazer alguma atividade, você pergunte por quê e respeite aquilo, certo? É importante ter esse cuidado e tratar como pessoas mesmo que têm direitos de não gostar de algo, de não querer fazer algo, tá? O cliente, né, ele é protegido de causar ferimentos a si próprios e aos demais, ou seja, esse ambiente terapêutico tem que ser um ambiente seguro e tem que oferecer a oportunidade da liberdade de escolha, segundo a capacidade individual para tomar decisões, né? Você tem que dar realmente a oportunidade de escolher, né? Ele pode dizer, eu não quero fazer tal atividade, eu prefiro fazer atividade tal. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, no ambiente terapêutico. E a observação desse paciente psiquiátrico, né, do comportamento dele. Tem comportamentos que vão deixar claro para vocês, né, como vocês vão agir diante de algumas situações. Vamos lá. O que vocês vão observar, né? A expressão facial, se aquela pessoa está com a expressão diferenciada daqui é habitual. A tonalidade da voz, a aparência física, se é uma pessoa que está, por exemplo, uma mulher que é vaidosa, né? Quando ela está medicada, que ela está bem, não está em crise, normalmente ela se arruma, ela tem um padrão. Se você percebeu aquela pessoa num padrão diferente, onde naquele dia ela não se arrumou, ou ela se arrumou de um jeito desorganizado, diferente do que ela costuma se arrumar, já é um sinal de alerta. Então, são esses comportamentos que vão dando os sinais sobre como vocês podem agir, certo? A vestimenta, né? Prestar atenção na vestimenta. A participação nas atividades de lazer e de rotina. Se é uma pessoa que costuma participar de todas as atividades, né? E ela de repente se recusa, ou o contrário, uma pessoa mais introvertida que não participa de nada, de repente ela começa a participar de tudo, certo? Relacionamento familiar, como é que tá o relacionamento dessa pessoa com a família, né? E a aderência ao tratamento, ele tá aceitando as coisas que são propostas ou não? Tudo isso vocês têm que ficar atentos, certo? E tem algumas medidas de segurança, né, que nós, enquanto profissionais da saúde, que lidamos com esse público, temos que tomar, tá certo? Todo ser humano, gente, ele tem a necessidade de proteção, ele tem a necessidade de se sentir seguro, certo? E no hospital psiquiátrico tem algumas situações que são geradoras de risco, certo? Quais são elas? A fuga, né? O paciente, para tentar fugir, ele se coloca em risco e pode colocar outras pessoas em risco. As agressões, as quedas, os suicídios, acontecem muitos suicídios no hospital psiquiátrico, por isso tem que ter um cuidado redobrado, tá? E o profissional tem que estar preparado para agir, nós temos que estar preparados. Conhecer o cliente, tudo isso, lembram do que a gente acabou de falar, da observação do comportamento? Como você convive com aquele paciente, você vai observar se nos últimos dias tinha alguma coisa diferente no comportamento dele. Aí você já vai ficar alerta. Poxa, né? Pode significar que vai ter uma fuga, que pode agredir alguém, né? Se for um paciente agressivo, tá certo? Observar e anotar detalhadamente o comportamento. Essas anotações vão fazer toda a diferença na conduta médica, tá?
atender às necessidades básicas e ocupar, né? Lembram que quando a gente falava da história dos hospitais psiquiátricos, né, que não tinham atividades, que eles ficavam totalmente ociosos e entediados o tempo todo, né? E isso mudou, é importante ocupar essas pessoas, tentar direcioná-las para atividades que sejam interessantes e produtivas, tá? Vamos para as características das fugas, né, das situações de risco. Vamos lá. As fugas, né? É importante saber as causas, e entre elas, as mais comuns são alucinações, delírios e confusão mental, certo? Essas são as causas mais comuns das fugas. Abstinência, né, que é a falta de álcool ou de droga. Saudade dos filhos e de casa. Não se acham doentes e não aceitam o hospital e o medo do tratamento, certo? Essas são as principais causas que levam os pacientes a tentarem fugir do hospital psiquiátrico, ok? Aí vamos lá para os meios que eles utilizam, os meios mais utilizados, né? Pular janelas e muros, né? Se apropriar da chave mestra, pegar a chave de algum funcionário para tentar fugir. Aproveitar momentos em que abrem a porta de saída e ele escapa. Ou esconder-se, né? Durante saídas programadas para tentar sair, ok? Certo, Jéssica, e a assistência da enfermagem? O que é que a enfermagem vai fazer, né? No caso da fuga, né? Atender às necessidades desse paciente na medida do possível, oferecer apoio, né, conversando sobre os seus sentimentos. O papel de vocês é importantíssimo, afinal, né, quem vai estar mais perto dessas pessoas são vocês. Tentar trazer esse paciente de volta para a realidade. Olha, você está no hospital tal, né? Você gosta de fazer tal atividade, você gosta de conversar, você gosta de jogar cartas. Vamos jogar, né? Manter vigilância constante, porém discreta. Quando o paciente percebe que está sendo seguido ou que está sendo vigiado, isso pode gerar uma irritação. Então, tem que ser algo muito cuidadoso, muito sutil. Se fugir, né, você, enquanto profissional, tem que tomar medidas administrativas cabíveis, certo? Informar, né, a todos os órgãos competentes, a todos os superiores, verificar se teve mais alguma fuga de mais algum paciente, todos esses detalhes. E se o paciente retornar da fuga, né, tem que conversar, tentar entender por que ele fugiu e evitar punições, né? Não puni-lo porque ele fugiu. É tentar entender o motivo daquilo para tentar tratar de alguma forma. As agressões, né? Vamos lá. Existem dois tipos de agressões comuns, as verbais e as físicas. Quais são as causas dessas agressões? Quadros delirantes, agitação psicomotora e não aceitação de normas e rotinas, a principal causa, certo? E o que fazer, né, para evitar essas agressões? Manter um ambiente terapêutico. Lembram de todas as características do ambiente terapêutico que nós falamos aqui, ó? Então, isso aí vocês têm sempre que tentar manter esse ambiente para que a pessoa se sinta segura, tá certo? Vigilância constante, né? E impor limites. Lembra que a gente falou agora há pouco que no caso de fuga não é para haver punições, né? Punições é algo totalmente diferente de limites, certo? São coisas diferentes. Então, impor limites, de mostrar para aquela pessoa que ela está inserida no espaço e que ela precisa seguir as regras é totalmente necessário. Não só para pacientes psiquiátricos, mas para todos nós. Todos nós precisamos de limites, certo? E para eles que estão institucionalizados por questões de saúde mental, principalmente, certo? As normas e as rotinas, elas devem ser conhecidas e explicadas para o paciente, para que ele entenda direitinho como funciona aquele lugar, né? O que é que ele tem que seguir, o que é que ele não pode fazer. Porque senão, depois ele pode argumentar que ele não sabia, né? Manter clientes muito agitados em ambientes com pouca estimulação e sob supervisão direta, né? Você percebeu que a pessoa
tá mais agitadas do que costume. Você não vai colocar essa pessoa no pátio cheio de gente brincando, correndo para todo lado, porque isso aí pode gerar um surto. Tem que ser um ambiente mais calmo, mais tranquilo e sempre alguém de olho supervisionando para evitar alguma coisa, agressão consigo mesmo ou contra o outro, tá? Ajudar a expressar sentimentos e pensamentos, fazer algum jogo onde aquela pessoa possa expressar o que ela está sentindo ou conversar mesmo, né? E quando não for possível controlar essa agressividade, com conversas, com estratégias, com jogos, avisar imediatamente a equipe médica, porque em alguns casos, gente, para conter é necessária realmente uma medicação, né? Um calmante, uma medicação psiquiátrica, ok? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 5. Peço que vocês se atentem muito nesses detalhes. É muito importante isso aqui que vai nortear a prática de vocês, né, na assistência do paciente com doença mental, tá? Bons estudos.